Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Como vocês estão? Algumas pessoas já estão entrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Dentro de alguns instantes vamos começar o nosso culto de louvor e adoração. Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Mais uma vez vamos celebrar o Senhor, ainda das nossas residências, mas celebraremos a Deus aí com toda a nossa alegria. Seja bem-vindo. Copiou já, né? Espero que todos vocês estejam bem aí nas suas residências, com saúde aí, esperando tudo isso passar. E se Deus permitir, no tempo oportuno, estaremos todos reunidos aí, como sempre foi, as nossas reuniões. Vamos saudar aqui as pessoas que estão chegando agora, deixa eu ver aqui o nome de vocês. Deixa eu só colocar aqui, ok. Irmãzinha, Luciene, auxiliadora também, Deus abençoe. Elivanildo, abraço para vocês. William. Maria José, que está conosco, Deus abençoe nosso corpo. Paz, meus irmãos, paz, meus irmãos. Como vocês estão? Deus abençoe cada um de vocês. Marcelo Jales também aí está. Assembleia de Deus, Independência, Deus abençoe vocês. Paz do Senhor Jesus. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe toda a igreja. Maria do Socorro César, Deus abençoe. Foi aniversariante da semana, Um abraço para a senhora, Deus abençoe. Socorro Rafael também. Mantoinha. Paz e Mantoinha, Deus abençoe, minha amada. Saudade de vocês. Mas por enquanto vamos nos ver por aqui, E vamos continuar orando, clamando ao nosso Deus, que tudo pode, para que tudo isso passe logo. Em nome de Jesus. Sandra também está entrando, Maria José. Bênção. Paz, irmã Maria José, irmã Sandra, Sara, todos que estão conosco nessa noite. Professor Anderson Ferreira também está conosco aí. Deus abençoe Anderson, Joanete, toda a família aí. Um abraço, meu irmão. Um abraço para todos. Para ouvir a palavra, muito bem, amém. Alice também, com Luciana, Júnior, Bia, Deus abençoe, Alcinei. Eu queria que vocês me dessem aí uma resposta do som, irmãos, se está tudo tranquilo. Dick Neto tem observado também no fone de ouvido, para se tudo normal. Jossânia, Deus abençoe. Tá bom o som, irmãos? Irmão Cícero, irmã Leia, Joelma, Deus abençoe, meus irmãos. Berivânia também está conosco aí. Berivânia, depois deu uma resposta a respeito de irmã Linda, como é que ela está. Rúbia Emília também, lá de Vitória. Deus abençoe, Rúbia. É bom ter conosco aqui vocês. O som tá bom, pronto. O professor está dizendo que está perfeito ali o som. Graças a Deus. Marlene também entrou. Marlene Vanderlei foi?
Ah, bom. Bênção. Tudo ok, seu presbítero Cícero? Muito bem. Um segundo, Deise. Paz para vocês. Deus abençoe. William. Bia, minha princesa linda. Você cantou muito lindo, viu? Deus abençoe. Todos louvaram muito lindo. Amém, irmãos? Então nós vamos nesse momento aí, são 6 horas. Graça e paz, irmã Marlene. O som está ótimo, Maria José. Tudo bem, obrigado, viu? Nós vamos iniciar nesse momento aí o nosso culto nessa noite, são 18 horas. A gente não quer assim estender muito, né, nos cultos, porque às vezes, por mais que muita gente não está trabalhando, mas às vezes não tem tempo para estar assistindo, né? Então a gente quer encurtar no máximo aí, quem sabe 1 hora, né? 1 hora e pouca no máximo para todo mundo poder ver esse vídeo depois aí. Queria que você compartilhasse esse vídeo, né, com os seus contatos, com seus familiares, porque aqui, apesar de estarmos em casa, vocês nas casas de vocês, mas nós estamos celebrando o Senhor com muita alegria, não é? Com toda a maneira como nós estivéssemos ali no templo, né, cultuando. Estamos também aqui na nossa casa, nossa residência. Estou aqui com minha família, né? Neto está aqui do lado, que ele fica organizando a questão da música, dos versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Deu um sinalzinho com a mão aqui, Neto. O pessoal vê pelo menos sua mão. Está aqui do lado ele, tá certo? Milton Barbosa também. Um abraço, irmã Sônia, Rio de Janeiro, né? Sim. Deus abençoe. Então vamos orar nesse momento, no nome de Jesus. Você na sua casa com a sua família, eu aqui com a minha. Vamos orar nesse instante, iniciando aí esse culto de adoração ao Senhor. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, queremos mais uma vez nesse dia louvar o Teu nome, queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Sim, queremos bendizer ao Senhor, porque o Senhor é bom. E a Tua misericórdia, ó Deus, são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. Nós rendemos graças a Ti nessa noite, queremos, ó Deus, Te agradecer, porque o Senhor permitiu que mais uma vez, mais um domingo, pudéssemos se reunir aqui, ainda que seja, Deus, na nossa casa, os irmãos nas suas residências, para celebrar o Teu santo nome. Que o Senhor esteja recebendo nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração como aroma suave. Ó Deus, contempla cada coração nessa noite, aflito ou não. Contempla cada anseio do coração, porque só o Senhor pode trazer o consolo para a nossa alma. Amém. Meu Deus, abençoe toda essa programação. Usa, ó Deus, esse serviço como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, para a glória Tua e louvor Teu, ó Pai. Receba a nossa gratidão por cada família representada agora ao vivo e por aqueles que vão assistir a este vídeo em outro momento. O Senhor possa estar abençoando todo o culto, ó Deus, que tudo seja para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Assim nós oramos, meu Pai amado, com um coração grato, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Graças a Deus. Senhor. Nós vamos fazer nesse momento, irmãos, a leitura do texto bíblico que se encontra no Salmo 56. Salmo 56, nós vamos ler aí o texto bíblico nesse momento e a minha esposa, irmã Janaína, vai estar lendo aí esse texto com os irmãos, tá certo? Então, pegue sua Bíblia aí em casa, o smartphone, se estiver no computador, mas não deixe de ler aí o texto bíblico nessa noite. Vamos ler comigo o Salmo 56. Na minha Bíblia tem um títulozinho que diz assim: Conforto na perseguição. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia tossem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade.
Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. O verso 11 diz: nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Amém? Você Amém. pode repetir comigo aí na sua casa o verso 11, a parte A, que diz assim: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que a sua confiança, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada que me escuta nessa noite, seja colocada tão somente no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pela palavra da vida. Senhor Deus amado, graças te damos por esse dia, Senhor. Te louvamos, Senhor, por esse momento na tua presença. Te agradecemos por cada um que já chegou para junto conosco cultuar, exaltar e agradecer o teu santo nome. Mesmo nos nossos lares, Senhor, estamos aqui com o coração gratos, porque podemos exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Podemos cultuar a ti, Senhor. Se faz presente no nosso meio, conforta os nossos corações, que venhamos a entender, a lembrar que o Senhor é nosso Deus, que cuida de cada um de nós, e que nós não temeremos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Cada dia o Senhor está conosco, meu Deus. Muito obrigado, Pai amado. Aplica essa palavra nos nossos corações, Senhor. Que venhamos a cada dia confiar e esperar, e a confiar, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Deus. Em nome de Jesus. É assim que eu te oro e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, nesse momento, queridos irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor, né? Vamos cantar alguns cantos nessa noite, tá certo? E nós vamos louvar um canto muito belo, né? Luz do Mundo. É um texto que fala aí a respeito da vida do nosso Cristo, né? Quando veio a esta terra, o seu ministério que ele fez por nós ali naquela cruz para nos dar a salvação eterna. Então, cante conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te
Louvado seja Irmãos, eu o queria Senhor. que mais uma vez a gente pudesse louvar esse canto, tá certo? Eu queria que você pudesse não só louvar, mas meditar na letra, né, que nós acabamos de cantar. Essa luz do mundo que veio ao mundo que Ele mesmo criou, não é? Para salvar. E você não sabe, você não imagina o preço que foi pago por sua vida ali na cruz. Então, com isso, vamos louvar mais uma vez esse canto. Vamos lá no início mais uma vez. Amém. Luz do Glória mundo. a Deus. Luz do mundo viesse à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste na terra que criasse, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Louve na sua casa agora com alegria. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tão maravilhoso, Senhor, tu és para nós. Graças te damos, Senhor. Amém. Nós vamos cantar um canto nesse momento, irmãos, que o título dele diz para que o Senhor nos ajude. Ajuda-me, porque às vezes nós passamos por algumas dificuldades, algumas provas que são difíceis, né? E de fato só o Senhor para nos ajudar, não apenas nesses momentos, mas em todos da nossa vida. Então, Amém. você possa meditar também nesse texto, nessa música, nesse momento, para celebrar o Senhor juntamente conosco. Está aí na sua telinha, você pode acompanhar pelo o bate-papo aí. Neto acabou de colocar a letra da música. Senhor, existe tanta coisa nesse mundo, a qual não gostaria de passar, não gostaria de viver. Senhor, existe tanta notícia no mundo, ao qual não gostaria de escutar, não gostaria de ouvir.
comigo, Senhor. Não me abandones, por favor. Fica comigo. Eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, Senhor. Toma-me pela mão direita e levanta-me. Levanta-me. Levanta-me, Senhor, sem dias difíceis, ó Deus. Esperamos no Senhor. Senhor, existe tanta coisa neste mundo ao qual não gostaria de passar, não gostaria de viver. Senhor, existe tanta notícias no mundo ao qual não gostaria de escutar, não gostaria de ouvir. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, pois essa prova está tão difícil. Mas não disseste se seria fácil, mas prometestes que estarias comigo. Ajuda-me, está tão forte essa tempestade, mesmo dormindo eu sei que estás no barco. Jesus querido, eu preciso de ti. Fica comigo, Senhor. Não me abandones, por favor. Fica comigo. Eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, Senhor. Toma-me pela mão direita e levanta-me. Levanta-me. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ficar exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus presente que está conosco em toda e qualquer situação. Amém, Jesus. Quero dizer para você que por isso nós devemos tributar a Ele a honra, a glória que é devida ao seu santo nome. Amém. Então nesse momento você vai louvar conosco esse cântico também antigo, Glória a né? Deus. Que vai dizer que para Ele e por Ele e por meio dele são todas as coisas. Glória a Deus. Por isso, a Ele seja a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos cantar nesse instante, né? Esse cântico aí, a Ele a glória. Vamos louvar, está na tela já aí do seu smartphone, do seu computador, da sua televisão. Você tem toda a comodidade, né? Comodidade de estar sentado, em pé. Não sei como você está nesse momento, mas independente de como esteja, que seja adorando o nome do Senhor. Ele é digno de receber a nossa adoração. Amém. Então faça Glória a isso Deus. nesse momento, em nome de Jesus. Cante conosco, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o seu nome, Senhor. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, Para Ele são todas as coisas. Porque dele por ele. porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, A ele a glória, pra sempre. Amém. toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Cante isso aí na sua casa, a Ele a glória, declare. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Tua, Senhor, toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Toda honra, toda glória para ti, Jesus. Recebe nosso louvor, Senhor, como abençoava as tuas narinas. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o melhor para ti a cada dia, Senhor. Aplica, Senhor, a palavra que vai ser ministrada nesse instante nos corações dos meus irmãos, dos meus amigos. Aonde quer que esse serviço chegue, Senhor, que essa palavra possa penetrar os corações e que haja mudanças de vida, Senhor. Precisamos ouvir Tua voz nessa noite. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, usa a vida do pastor, Senhor, como boca Tua, Senhor, aqui nesta terra, para falar aquilo que o Senhor quer que a gente venha escutar nessa noite, Senhor. Ajuda ele, Senhor, que ele venha diminuir, que o Senhor venha crescer, meu Deus. E que a Tua palavra seja ministrada, Senhor, aos nossos corações, Senhor. E que saiamos nessa noite diferente, Senhor, do momento que começamos, Senhor, este culto, meu Deus. Que o Senhor esteja renovando, transformando, Senhor, as nossas vidas, transformando vidas, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, meu Deus. Ela penetra os nossos corações, Senhor. Então fala conosco nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Continua falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. É assim que eu te oro, Senhor. Já te agradeço por tudo. Amém. Pode colocar lá, né? Amém, irmãos. Eu queria também, mais uma vez, dar as boas-vindas aí a muitas pessoas que entraram, né, depois que nós iniciamos, né? Teve até algumas igrejas aí representadas pelos seus pastores, seus líderes, né? Alguns irmãos, Israel, eu vi aí Raul, não é? Entrando Roberes, não é? Josivan também. Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento, em nome de Cristo. Que vocês possam aí ter a certeza de que o Senhor está conosco, não é? Como diz o Salmo, Deus de Jacó é a nossa fortaleza, a nossa certeza aí Glória a Deus. nos dias de tribulação. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós colocamos, não é, hoje uma proposta de fé para cada um de nós, não é? Ou seja, a nossa fé em Cristo, ela nos leva até onde? Até onde a nossa fé em Cristo nos leva, irmão? Já parou para pensar nisso? Até onde pode levar você? Até onde pode me levar? E é muito importante, em momentos como esse, a gente poder ter essa percepção, não é? Até onde a fé em Cristo pode nos levar. Para uns, foi exatamente até o último momento de vida, literalmente. Para outros, na primeira situação de dificuldade, de angústia, de lutas, não resistiram e foram embora. Acho que é muito importante a gente ter essa percepção nessa noite. É importante demais porque o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço. E o alto preço que Ele pagou pela minha e pela sua vida não foi em vão. Ele disse que nós teríamos aflições nesse mundo, nesse tempo presente. E essas aflições, elas têm um propósito pedagógico de nos ensinar e compreendermos também que nesses momentos Ele está conosco.
Ele está conosco. E é importante demais você saber disso nessa noite. Para tanto, eu queria que vocês abrissem aí as suas Bíblias, ou pelo celular, não sei, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito Deus, nós mais uma vez queremos render ao Senhor graças, louvor nessa noite. Pedir que o Senhor nos ilumine a mente para compreendermos a Tua palavra. Abre nosso entendimento, Senhor amado, cada ouvinte que possa compreender a mensagem bíblica nessa noite. Receba nossa gratidão. Nós oramos com ações de graças no nome santo do Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, como nós falamos, até onde a sua fé em Cristo lhe leva? Até onde? Não sei se você já parou para pensar isso em algum momento da sua vida. Mas é certo, irmãos, que existem situações que nós temos que ou confessar ou negar. Ou você confessa quem você é, ou você nega quem de fato você tem sido. É muito importante a gente saber isso mediante o texto que eu li para vocês nessa noite, aqui as Escrituras. Amados irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta assim pastoral, assim como 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Tito. São consideradas cartas pastorais, a carta da qual o apóstolo Paulo escreveu na sua prisão em Roma. Quero dizer para vocês que, diferente das cartas da prisão, como é chamada, Filipenses, Colossenses, não é? E, enfim, Filemon e Efésios, essa carta ela tem um propósito diferente. E numa prisão depois, ou seja, o último momento do apóstolo Paulo. De modo que, cada vez que você for ler esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, 2, 3 e 4, você saiba na sua mente aí que essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. É daqui que o apóstolo Paulo está caminhando exatamente para o martírio, para a morte. É tanto que alguns comentaristas do Novo Testamento, sobretudo aqui em 2 Timóteo, vai dizer que Paulo estava na antessala do martírio, na antessala da morte. Ou seja, depois da porta, estava exatamente esperando ali a sua decapitação. Paulo estava por morrer
daqui a alguns minutos, né, daqui a algum tempo, do qual aí ele está no seu último momento de vida. Então veja só, por que isso aqui eu trouxe para dizer para vocês que é importante nessa noite? Pelo momento, por uma coisa muito simples. Primeiro eu queria que vocês entendessem a situação da coisa. É importante demais vocês saberem aí a situação, como estava se dando esse momento. Para vocês terem uma ideia, o reverendo, não só Augusto Nicodemos, mas quem escreveu de fato, Hernando Dias Lopes, no seu livro, no comentário de Timóteo, ele vai dizer algo assim, irmãos, que pode levar o seu coração a ficar preocupado nesse instante diante de perseguições. Essa carta ela foi escrita provavelmente no ano entre 64 e 66, provavelmente. Nesse período de 64, Nero, o imperador romano, ele, de uma maneira louca, ele coloca fogo em Roma. E os historiadores vão dizer que em Roma tinha 14 bairros naquele contexto, 14. Desses 14, 10 ficaram acabados, destruídos. E só ficaram 4 bairros. Desses 4 bairros, 2 eram ocupados por judeus e cristãos. O que é que Nero faz? Nero pega tudo que ele fez e coloca a culpa exatamente nos cristãos, para que os cristãos fossem culpados por esse incêndio que acabou com Roma. É a partir daí, irmãos, que acontece uma das maiores perseguições à igreja. É exatamente nesse contexto. É nesse contexto que os historiadores vão dizer que faltaram madeira para fazer cruz para que os cristãos fossem crucificados. Faltou madeira. Eles eram pendurados, irmãos, em postes e queimados vivos. Esses mesmos historiadores vão dizer que eles ficavam queimando vivo à noite para iluminar as ruas de Roma. Então, diante de uma perseguição como essa, Paulo, que era o maior líder nesse contexto aí da igreja, Paulo é perseguido e leva exatamente essa culpa, exatamente para conduzir esse suposto massacre aí aos moradores aí de Roma. Então, de uma maneira muito mal, Nero consegue colocar a culpa exatamente nas pessoas que não tinham culpa. E é nesse contexto, irmãos, de perseguição que Paulo envia essa carta ao seu filho Timóteo. É num contexto como esse, de apostasia, porque o capítulo 3 dessa carta que você leu vai dizer exatamente isso, que é apostasia. É aqueles que se autodenominam como cristãos, mas nas perseguições, nas lutas, eles negam a sua fé e vão embora. Na verdade, nunca foram, na minha concepção. Mas é o que a Bíblia chama de apostasia. Aqueles que vão apostatar da fé, aqueles que vão negar o Salvador. É importante perceber também que é nesse momento do qual, se você ler comigo aqui, por exemplo, o capítulo 3, quando Paulo chega no capítulo 3, ele vai falar do mal que estava acontecendo no mundo naquele contexto. Além do mal, além do homem ser mal na sua natureza, além da apostasia, ainda tem essa cruel perseguição à igreja. Uma perseguição que custava a vida. Eu acho que você já leu em algum livro de história, ou já assistiu a algum vídeo, algum filme, do qual pessoas cristãs eram levadas exatamente às arenas, para que os touros passassem por cima. Outros eram colocados, enrolados em pele de animais, para que cachorros, assim, de maneira assim, muito cruel, mordiam até matar suas vítimas. E leões, crucificação. É exatamente nesse contexto. E é no contexto como esse que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, mandando ao jovem pastor Timóteo, para que ele pudesse ter cuidado nele mesmo, na doutrina e no seu rebanho. Para que nenhum daqueles ali se perdessem, mas para que eles pudessem compreender que valeria a pena sim servir ao Senhor, mesmo diante de todas essas circunstâncias totalmente adversas. É exatamente nesse contexto. Por isso, o tema da nossa mensagem: até onde a nossa fé nos leva pelo Senhor? Até onde?
Você já parou para pensar por isso? No nosso contexto atual, alguém me disse, pela manhã, numa conversa de WhatsApp, quando recebeu o panfleto dessa mensagem de hoje, e ele disse assim: Pastor Cabral, é interessante que a fé de alguns, ela só vai até o coronavírus não bater a porta da casa, ou o trabalho, o salário está rigorosamente em dia. Se essas coisas, por exemplo, acabar, é possível que essa fé ela fique aí estacionada. Perceba o quanto é duro você ouvir isso, mas infelizmente o quanto é verdadeiro. Pessoas que têm chegado até Jesus Cristo, não por aquilo que Jesus Cristo é, mas por aquilo que Ele pode lhe dar. Milagres, curas, uma porta de emprego, ou qualquer outra coisa a mais, menos o real sentido de quem foi Jesus Cristo e de quem é para cada um de nós. Então, voltando para cá, é num contexto como esse, de perseguição, de lutas, de angústia, de morte, que Paulo escreve essa carta, não dizendo assim para o seu discípulo Timóteo: Timóteo, sai dessa, que isso não tem futuro para você. Eu estou agora aqui, morrendo, vou morrer, então sai para que isso não aconteça mesmo. Pelo contrário, Paulo, irmãos, admoesta Timóteo a permanecer firme. Ele já tinha dito a ele no capítulo 3, o verso 12, ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ele já tinha dito. Então o contexto de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 é apontando exatamente para o final do capítulo 4. É quando Paulo agora chega diante de Timóteo e vai orientar Timóteo em que caminho Timóteo deveria seguir e de que maneira ele deveria estar diante de toda essa situação. É interessante, eu queria chamar a sua atenção aqui para alguns detalhes antes do capítulo 4. O capítulo 3 ele vai falar a respeito daquilo que o homem tem causado, a sua maledicência, a maldade no coração do homem. Mas é muito interessante, irmãos, que pelo menos aqui por 3 vezes Paulo usa aqui uma adversativa. Paulo vai dizer assim, por exemplo, no capítulo 10, depois de dizer quem é o homem em cima, Paulo diz no verso 10, aliás, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Depois que ele fala aqui a respeito do verso 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Verso 14, tu, porém, mais uma vez, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Depois que ele fala agora no capítulo 4, no verso 3 e 4, ele diz assim: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mais uma vez, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Então veja, nesse contexto, o apóstolo Paulo está exatamente colocando aí para Timóteo essa característica. Pode colocar no 2. Essa característica exatamente, irmãos, de que era para ele ser contrário. Era para ele seguir exatamente o curso contrário ao mundo, ou do mundo. Mas o texto que eu li para vocês precisamente a partir do verso 6, ali estão as últimas palavras. Paulo agora estava prestes a passar ali pelo viés da morte, pelo martírio, decapitado. Paulo, pelo fato de ser um cidadão romano, ele não poderia morrer crucificado. Então a morte para ele era que ele fosse decapitado. E foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Voltando para o texto lido nessa noite, ele vai dizer assim: quanto para ele, ele já está consciente que chegou o tempo da partida dele. Ou seja, Paulo não está dizendo aqui, você não vai ver em nenhum momento Paulo pedindo oração pela vida dele para que Deus livre ele daquele instante. Ele sabia, aqui já estava na sua velhice, era o velho Paulo,
né? E cheio de cicatrizes, cheio de marcas, de ronchas, de escárnio. Nesse exato momento, os historiadores vão dizer, os comentaristas, que ele estava num local, numa masmorra fria, insalubre. Uma masmorra que, se a pessoa saísse de lá e não morresse pela sua condenação, morreria permanecendo lá mesmo. Então, um local, irmãos, que certamente não seria um lugar bom para ninguém. E ali Paulo estava injustamente por um crime que ele não cometeu, mas pelo amor de Cristo ele foi até o último momento da sua vida. Ele não negou a sua fé. E é isso exatamente que ele vai dizer. Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Veja, antes ele diz: eu já estou sendo oferecido, ofertado como oferta de libação. O que é isso? Sempre que tinha os sacrifícios, era derramado líquido. Poderia ser vinho, poderia ser leite, outro líquido, sempre em cima do holocausto, dali de onde seria consumido, né, ali o sacrifício. Paulo está dizendo que era exatamente o que estava acontecendo com ele. O tempo da partida chegou. Mas ele está dizendo que ele correu, ele combateu e ele guardou a fé acima de qualquer coisa. E ele vai dizer que fazendo isso, a coroa da justiça está preparada para ele. Mas não só para ele, não é algo exclusivo para um apóstolo, mas para todos aqueles que aguardam essa bendita vinda do Salvador Jesus Cristo. É o que ele vai dizer aqui no verso 8. E a partir do verso 9, Paulo começa a trazer, irmãos, ao que aconteceu com ele. Paulo começa a citar o nome de algumas pessoas que estavam com ele e hoje não está mais. Paulo começa a falar de pessoas que estavam com ele, mas ele mandou que essas pessoas fossem para outro local. Então Paulo começa agora a trazer tudo aquilo que estava acontecendo naquele exato momento, de modo que você vai ver que ele vai terminar no versículo 16, dizendo que na minha primeira defesa, ninguém foi ao favor dele. Todos o abandonaram, todos o deixaram. E isso, queridos irmãos, me traz assim um pensamento a respeito da nossa fé em Cristo. A nossa fé em Cristo, irmãos, é uma fé que, primeiro, ela deve ser genuína. Ela deve ser uma fé viva, eficaz na pessoa bendita do Salvador. Mas perceba que isso pode ter muitas consequências. Até mesmo dentro da nossa própria casa, porque nós confessamos Cristo como Senhor. Pode ser dentro do trabalho, dentro da escola, em qualquer local a gente pode ser perseguido porque nós confessamos a Cristo. E é diante de uma situação como essa que eu poderia lhe perguntar e fazer uma pergunta para mim nessa noite. Diante dessa situação, será que eu resistiria? Será que você resistiria a tudo isso? A ver que a sua mãe, o seu pai, quem sabe irmãos, pais, esposa, filhos, lhe abandonaram. Você não tem um amigo por perto, você não tem ninguém para inclinar a cabeça, para abrir o seu coração, por conta da sua fé. Aí você pode perguntar, será que isso realmente vale a pena? É em cima disso que eu queria levar para você a pensar nessa noite comigo. É exatamente em cima desses questionamentos. Será que realmente tudo isso vale a pena? Então, diante disso aqui, de uma breve elucidação, diante de uma breve introdução aqui do contexto que estava acontecendo exteriormente, para que essa carta fosse escrita, e como Timóteo recebe essa carta, de que maneira, eu queria trazer, irmãos, assim, para a gente guardar no coração, algumas lições práticas desse texto, para a minha e para a sua vida. Por exemplo, para não negar a nossa fé em Cristo, a gente, por exemplo, em primeiro lugar, suportaria isso. Leia comigo o verso 10, capítulo 4, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Amados irmãos, o que seria para você, o que seria para mim, diante de uma escolha que eu fiz por Cristo na minha vida? Todos me abandonaram, lhe abandonar todos, você está só, e você dizer, ainda assim, eu quero permanecer servindo a Cristo.
Olha que sua situação agora. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que, por exemplo, Demas era um cooperador de Paulo. Era alguém que estava presente ao seu lado. Eu queria que vocês abrissem rapidamente, voltassem aqui para Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, por favor. Pronto? Versículos 7 e 8. Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Quanto à minha situação, aliás, irmão, 7 e 8 não. Verso 14. Colossenses capítulo 4, verso 14. Diz assim o verso 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também quem? Demas. Demas estava ali naquele momento, quando Paulo escreveu, nas primeiras cartas da prisão, estava lá Demas com ele. Veja agora, depois de Timóteo, tem Tito, e logo depois de Tito tem Filemon. Filemon, versículo 24. Como não tem capítulo, você vai direto para Filemon 24. Diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus o quê? Meus cooperadores. Veja, essas pessoas estavam perto, principalmente Demas, é quem eu estou falando nesse momento. Estava com Paulo na escritura, falando para uma igreja, estava com Paulo falando agora para um homem, para outra igreja, mas no último momento de vida, estava exatamente Demas abandonado Paulo, porque amou o presente século. Paulo estava ali agora como um homem abandonado. Veja, Paulo foi o maior missionário, o maior pregador no Novo Testamento ali, no ministério dos apóstolos. Foi o maior nome dos apóstolos. Fundou inúmeras igrejas. Pelo menos aqui 13 cartas, se você quiser colocar para ele Hebreus, não sei, 13 cartas, mas talvez Hebreu, quase 14, escritas por Paulo. Tudo relacionado com ele. Diante de tudo isso, no último momento da vida, estava Paulo lá sozinho, sem ninguém, sem um consolo, sem ninguém para ouvi-lo ali. As pessoas o abandonaram, e ainda assim ele não negou a sua fé em Cristo. Para ele era melhor permanecer em Cristo. E é isso que eu estou dizendo para você nessa noite, o quanto pode ser difícil para nós. Veja que quando alguém nos decepciona, quando pela fé nós somos perseguidos, nós ficamos chateados em alguns momentos. Mas certa vez o Senhor Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos, escute, abra comigo, Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 26, diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é que nós, nesse momento, podemos dizer ao nosso Senhor, irmãos? Tem um canto do nosso hinário que ele diz assim: tudo entregarei, tudo deixarei, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Será que de fato nós estamos, irmãos, com essa coragem de dizer assim: Senhor, eu deixo tudo por ti? Existe outra música, foi muito cantada, que ela diz assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos meus prazeres e das minhas coisas. Amados irmãos, eu queria dizer para você que para pregar essa mensagem nessa noite, eu fui confrontado inúmeras vezes, porque quando eu olho para mim hoje,
eu vejo que isso não se enquadra comigo. O quanto eu estou distante daquilo que seria, pelo menos, ser chamado de servo, talvez até infiel. Diante de alguma perseguição, a gente pode dizer quem nós somos, irmãos. Diante de algumas privações. Paulo estava ali na antessala da morte, esperando só o momento de ver aquela guilhotina pegando em seu pescoço. Só que antes disso acontecer, as pessoas o abandonaram. Todas as suas ovelhas deixaram lá o pastor sozinho. Ninguém foi na sua defesa. Ninguém foi com ele. É como se eu estivesse sendo perseguido por alguma coisa, e quando eu olhasse ao redor, cadê meus irmãos? Cadê meus amigos? Cadê minha família? Todos me abandonaram. Diante de tudo isso, será que eu permaneceria firme? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Mas não apenas isso. Eu queria pensar numa segunda lição aqui desse texto. Além de não ter amigos, irmãos e família, pense o que seria, diante de não negar o nome de Cristo, você não ter nem as coisas básicas da vida. Olhe por favor comigo, capítulo 4 de 2 Timóteo, para quem entrou agora, eu estou lendo o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 em diante, tá certo? Aí nesse momento aqui, o texto que eu quero ler para vocês é o verso 13, que diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O que é que eu estou dizendo para você agora nesse momento? É que ele não apenas por causa de Cristo ficou nesses últimos momentos sem cooperadores, sem amigos, sem pessoas ao seu lado, mas também ficou sem as necessidades básicas. Eu falei para você no contexto histórico que essa prisão que ele estava era insalubre, era fria, era um momento aqui de frio intenso. Paulo não está agora dizendo assim: olha, quando você passar na casa de Carpo, pega lá um daqueles meus paletó dos 20 que eu tenho, daquelas 30, 40 peças de roupa que está guardado no guarda-roupa lá, aqueles 20 pares de sapatos e traz para mim. Não. Paulo está pedindo apenas que ele traga a capa que ele tinha, para se encobrir naquela prisão fria, insalubre, naquela prisão que muitos já saíram dali praticamente mortos por conta da situação. O que é que Paulo está pedindo agora? Paulo está chegando no final da vida, sem riqueza, sem bens. E aí um comentarista do Novo Testamento, ele vai dizer que isso aqui é um tiro para a teologia da prosperidade. Na ótica, na lente da teologia da prosperidade, Paulo fracassou. Mas na ótica de Deus, Paulo é mais que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem amigos, sem cooperadores, e agora sem o necessário para a vida. É interessante, queridos irmãos, que Paulo não só escreveu sobre isso. Queria, por favor, que você abrisse Filipenses capítulo 4. Você volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4. A partir do verso 11, Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreveu para uma igreja dizendo que ele aprendeu a viver dessa maneira. Ele poderia estar honrado, poderia ser humilhado, poderia estar aí com a despensa cheia ou não ter nada, mas a alegria dele estava em Cristo. Mas agora Paulo está mostrando com a sua própria vida, no final da sua vida, nos últimos momentos, ele está sem nada e está dizendo ainda, você vai ver daqui a pouco, que vale ainda assim pena servir a Cristo. Vale a pena servir ao Senhor. Mesmo diante dessa fraqueza que você tem, que é a minha fraqueza nesse momento.
Assim como me foi dito nessa manhã, será que a nossa alegria em Cristo ela só é porque eu tenho o meu salário, a minha despensa, a minha geladeira está cheia, minha família está bem, eu não peguei nenhuma doença? E se isso acontecer? E se faltar o necessário para mim? Como vai continuar sendo a minha fé no Salvador? É essa a pergunta que eu lhe faço nessa noite. E eu me incluo exatamente dentro dela. Exatamente, estou incluído exatamente nisso aqui nessa noite. Entre eu e vocês. Mas tem aqui, irmãos, uma terceira lição. Será que por Cristo, irmãos, depois da gente o confessá-lo e ir até a gente não sabe aonde, e os amigos foram embora, os cooperadores foram embora, eu não tenho mais o que comer, não tenho dinheiro, não tenho até o que me vestir de maneira adequada, mas se Cristo ou se o Evangelho nos levasse até esse outro ponto, o que era que você faria? Leia comigo o verso 6, por favor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que é que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Timóteo, eu vou morrer. Eu vou morrer pela causa do Evangelho. Eu vou morrer por aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, irmãos, escute, eu quero que você escute isso também nessa noite, por favor. Eu e vocês não somos assim tão especiais que nós não vamos passar por privações, por lutas e até pela morte. Tudo isso vai ser algo natural na nossa vida. Paulo está dizendo aqui que o Evangelho, Jesus Cristo, a propagação é muito maior que ele. Ele está dizendo o seguinte: olha Timóteo, eu vou morrer, mas eu estou escrevendo para que você continue. Você sabe aquela corrida que você está lá, o atletismo, ele está correndo e um passa o bastão para outro? É como se Paulo estivesse chegando na linha de chegada e agora passando o bastão para Timóteo, o pastor, o seu discípulo. Perdendo a vida. Ele teria aqui uma escolha, irmãos. Se ele negasse a Cristo, essa perseguição aí não viria sobre ele. Era apenas negar. Se Estevão negasse a Cristo, capítulo 7 de Atos, Estevão não seria apedrejado. Mas Estevão disse, no momento antes da sua morte, no último suspiro, pedindo perdão a todos aqueles que tinham jogado pedra nele. O Senhor Jesus Cristo, ele foi à cruz exatamente para salvar-nos dessa maneira. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, para mim não tem mais saída. A minha oração, Timóteo, que eu lhe peço, não é para me livrar, porque eu sei que eu vou partir, mas é para que você fique firme e não abra mão por nada além do Evangelho. Eu queria dizer para você que situações como essa, irmãos, não são fáceis. E eu estava hoje me perguntando à tarde, no meu quarto, sozinho, preparando esse texto. E eu estava pensando exatamente o seguinte: se chegasse alguém agora, diante de tanta perseguição que está vindo contra a igreja, colocasse uma arma na minha cabeça, uma faca em meu pescoço, atentando contra os meus filhos, minha esposa, meus pais, não sei, e fizéssemos apenas uma pergunta: se você negar a Cristo, eu liberto eles e liberto você. Mas se você confessar a Cristo, eu vou matar todos. Paulo estava ali diante dos seus algozes agora. Uma palavra de Paulo poderia ser suficiente para trazer a sua negativa e sair dali vivo, mas certamente humilhado. Foi exatamente aquele sentimento que passou no meu coração hoje, o sentimento que Pedro teve, quando por 3 momentos negou Jesus Cristo na primeira oportunidade que teve. Às vezes nós negamos o nosso Senhor não com palavras, mas com as nossas ações. Nós dizemos realmente quem nós somos. Eu
Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Em Pérgamo, irmãos, tinha um templo, um lugar de adoração ao imperador. Nesse lugar, muitas pessoas foram mortas ali em Pérgamo, perseguidas. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que alguns deles não negaram, foram fiéis até a morte. E aqui ele cita Antipas. Queria talvez dizer para você que não sei se conhece a história da igreja, mas é dito que esse homem, irmãos, por não negar a Cristo, ele foi colocado dentro de um boi, um touro de bronze. E a pergunta era, se ele negasse a Cristo, ele sairia. Se ele continuasse confessando Cristo, ele seria colocado naquele touro de bronze. Fecharam o touro de bronze e colocaram o touro de bronze dentro da fornalha, até que ficasse totalmente vermelho o touro. Eu imagino a dor, primeiro da escuridão inicial. Se fosse só isso, ele morreria até sem ar. Mas além disso, queimado. Mas não negou a Cristo. Eu não sei o que eu faria. Eu não quero ser para você nessa noite um super crente para dizer que eu faria exatamente o mesmo. Mas quando me vem, irmãos, essas dúvidas na minha mente, no meu coração, é exatamente pela a Escritura que também vem um conforto para a minha alma. E eu queria levar vocês agora a nossa última lição nessa noite aqui. Volte lá para Timóteo capítulo 4 e leiam comigo. Depois de ser abandonado, desprezado, depois de ter ali morrer sem um tostão, sem possível até a roupa necessária, saber que de fato o próximo passo era a morte. Mas o que é, irmãos, que deu tanta força ao apóstolo Paulo? E eu queria dizer exatamente isso para você nessa noite. Para que a gente possa entender, eu vou ler o versículo 16 mais uma vez, que diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Escute de onde vinha a força de Paulo. Verso 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que pelo meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você sabe o que é isso? É Cristo que nos dá força. É Cristo que pode me dar essa força a ponto de eu dizer que eu não nego. Não é apenas pela minha força, não é apenas pela minha fé, talvez somente, mas é a força que Ele me dá. Cristo em vós é a esperança da glória. Ele é a esperança da igreja, Ele é a nossa esperança. É Ele quem nos dá força em momentos de dificuldades como esse que nós estamos vivendo. Veja o que o apóstolo está dizendo diante de tudo isso que aconteceu com ele, mas ele diz: mas o Senhor me revestiu de forças. Foi o Senhor que deu forças a ele. É o Senhor que pode dar força a você, é o Senhor que pode dar força a mim, em qualquer que seja o momento da nossa vida, até mesmo diante do último suspiro, até mesmo do martírio, não sei, até mesmo diante da doença, da falta de dinheiro, do abandono, da escassez. É Ele quem nos dá força. É como se eu estivesse ouvindo agora aqui, nesse exato momento: tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor quem nos dá força. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, diante das lutas, diante das cicatrizes no corpo, diante das marcas da cruz, Paulo está dizendo, diante do abandono, mas o Senhor o revestiu de forças.
Louvado seja o seu santo nome. É essa força que eu quero nessa noite, no nome de Cristo, que você compreenda que você está chegando até aqui não é por sua própria força, não é porque você veio, porque você quer vir, mas é porque Cristo lhe sustenta, Cristo lhe traz, Cristo lhe segura, e é Ele que lhe reveste de toda a força necessária até que você chegue naquele dia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que esse mesmo apóstolo Paulo disse aos Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele quem nos sustenta, irmãos. É Ele quem nos sustenta. Veja que alguém já disse que as últimas palavras de alguém são as mais importantes. Sabe aquela cereja do bolo no final? Paulo, antes da saudação final, Paulo termina as últimas palavras dele, dizendo exatamente isso. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele não blasfemou, ele não murmurou contra o Senhor, mas ele acaba dizendo as últimas palavras da seguinte maneira: a Ele, a Cristo, a esse Senhor que me reveste de força, a Ele a glória por todos os séculos. Amém. Até onde, queridos, a sua fé pode lhe levar? A sua fé pode levar no lugar mais longínquo, até o último dia da sua vida, se de fato ela for depositada em Cristo, e se Cristo for a força da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que você pudesse pensar nisso nessa noite. Eu queria que você pudesse, nesse momento, na sua casa aí, fazer uma oração, um momento de autoanálise. O que é que você está fazendo aí com a sua vida? Você serve a Cristo porque Cristo lhe dá as coisas? Se faltar isso, como é que você vai fazer? Mas aí, veja como Paulo diz: o Senhor me revestiu de forças. Nós vamos cantar um cântico nesse momento, irmãos, antigo, mas que certamente pode ter muito a ver com aquilo que você está passando nesse momento. Vamos louvar nesse instante aí, no nome de Jesus, um cântico antigo que diz assim: renova-me, renova-me. A letra vai estar aí no bate-papo e você acompanha nesse momento em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém, Jesus, glória a Deus.
possível, irmãos, que nessa noite nós precisamos aí ser renovados pelo Senhor. Renovado pela esperança de que o nosso Cristo, Ele vive. Renovado pela esperança de que Ele está no controle de todas as coisas. Onde você estiver nesse momento, faça essa oração comigo nesse momento, em nome de Jesus. Coloque sua vida diante do Senhor. Para você que ainda não definiu o seu momento atual, não sabe o que fazer, está desesperado, eu queria exatamente lhe dizer: Cristo é esperança para a sua vida. Cristo é esperança para a sua vida. Então, nesse instante, nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, pudesse se colocar diante do Senhor, pedindo a Ele que Ele renove suas forças. Assim como disse o apóstolo Paulo: todos me abandonaram, ninguém foi a meu favor, mas o Senhor me revestiu de forças. Por isso que a Ele seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Bendito Deus, nós bendizemos a Ti nesse momento o Teu nome, queremos Te agradecer por Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela maneira graciosa como o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado. Perdoa-nos, ó Deus, quando falhamos. Perdoa, Deus, quando nós negamos ao Senhor. Perdoa os intentos do nosso coração, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, nesse momento, a vivermos a nossa vida para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, que possamos honrar o Senhor com o nosso viver, com o nosso proceder, para a glória, louvor e honra do nome do Senhor. Perdoe nossas falhas. Ó Deus, nos dê aquilo que talvez esteja faltando no nosso coração. E é o Senhor que sabe o que exatamente está faltando, porque é o Senhor que sonda cada mente e coração. Perdoe nossas falhas, ó Deus. Perdoe quando nós erramos. Perdoe quando nós erramos o alvo. Perdoe, ó Deus, quando de maneira deliberada nós queremos, ó Deus, fugir da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, para não negar o Teu nome, para Te confessar, para que a nossa fé no Senhor, ela seja vívida até aquele último dia. E não importa como seja, Deus, a separação, ó Deus, nossa do corpo para perto do Senhor com o nosso espírito, mas que seja, ó Deus, certamente, ó Deus, revestido de força do Senhor, assim como foi o apóstolo Paulo. Nós Te pedimos mais uma vez pelo nosso Brasil, pela nossa nação, Te pedimos pelos governantes, Te pedimos, ó Deus, pelos povos de maneira geral no mundo, pedimos, ó Deus, o Teu favor sobre aqueles que perderam entes queridos, sobre aqueles que perderam empregos, sobre aqueles que estão aflitos nesse momento. Ó Senhor Deus, que Tu possa ser o consolo em dias de tribulação. Nos ajude a crer nisso e esperar no Senhor. Ó Deus amado, nos dê uma semana de paz, abençoada em Tua presença, um sono reparador, uma noite de sono, Deus, que possamos dormir em paz para a glória do Teu santo nome. Abençoe cada filho Teu nessa noite. Nós oramos com ações de graças no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Eu queria só falar aqui com as pessoas que chegaram depois, né? Um pessoal aí que entrou: Jailton, Moisés, Sandra Viegas, Deus abençoe, irmã Sandra. Irmã Sônia, está no Rio de Janeiro, irmã Sônia, Deus abençoe, um abraço. Irmão Varlene, é verdade, irmão Varlene, tem que renovar mesmo, o Senhor renova a gente, né? Irmão Tiago, bênção do céu. Maria Gomes também, Deus abençoe, irmã Maria. Pastor Marcono Hélio, um abraço, meu amado irmão. Irmão Roberes aí, professor Anderson. Eu vi lá em cima também, deixa eu só ver aqui, Silvio também, né? Paulo Técio de Vitória. Queria agradecer demais aí a presença de vocês aqui conosco, tá certo? Por enquanto, irmãos, é o que nós temos, né? Mas assim nós estamos celebrando aí o santo nome do Senhor. Amanhã, para os irmãos funcionários 4, e você também, se quiser participar conosco, né? Nós teremos uma live, essa live bem interessante no Instagram, né? @IECF4, @IECF4, tá? Essa live ela é especial porque ela tem assim a participação ao vivo das famílias, né? As famílias elas entram comigo assim ao vivo e aí uns leem um texto, o outro canta um salmo e hino. Amanhã quem vai estar conosco, né? Lívia
juntamente com a sua irmã Líbia, estão lá em Porto Velho, vai estar conosco ao vivo, né? A família de Segundo vai estar louvando ao Senhor com cânticos, né? E aí vai ter irmãos com salmos e hino, vai ter famílias para ler o texto bíblico, vai ser uma bênção amanhã em nome de Jesus. Então nos acompanhe, esteja conosco, tá certo? E se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira estaremos concluindo o assunto de Colossenses capítulo 3, que começamos quarta-feira passada. Para todos vocês, um abraço, beijo no coração de vocês e esteja conosco aí nos próximos dias em nome de Jesus. Amém. Graziele pediu oração pela vida dela, não é? Eu não a conheço, mas ela pediu oração. A gente vai estar orando também por Graziele. Eu também queria pedir que os irmãos orassem por minha tia, a tia Betinha, ela está passando por dificuldades na área da saúde. Por Gabi, a sobrinha de Júnior, que está com Covid-19, ela está grávida também. Tá certo? Mãinha, a senhora está aí conosco também, mãinha. Beijo para a senhora. Te amo. Amém. Então, irmãos, vamos orar pelos enfermos nesse momento, tá certo? Irmãos, eu quero deixar muito claro para vocês que eu não sou cessacionista. O que é isso, pastor? São aquelas pessoas que creem que o dom de cura acabou. Eu não creio. Eu creio que o dom de cura continua. Amém. Mas eu creio também que tudo está sob a potente e soberana mão do Senhor. Deus faz como Ele quer. O papel de nós na igreja é orar por todos os enfermos, e vamos fazer isso nesse momento em nome de Jesus. Então, com fé, pela fé, vamos orar nesse momento no nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, que o teu Santo Espírito nesse momento possa visitar, ó Deus, cada enfermo, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que não têm casa, mas estão doentes, precisam, ó Deus, do teu auxílio, do teu socorro. Meu Deus, eu te peço na autoridade do nome de Cristo, sendo da tua vontade, ó Deus, cura aquele aflito, esses que foram dados nomes aqui, que pediram pela fé, oração de maneira pública na internet, porque creem que o Senhor pode curar. E é no teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima em nome de Jesus.